Olá, está no ar mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre o preconceito cultural, um fenômeno que nós enfrentamos no nosso país e infelizmente aqui no estado de São Paulo não é diferente. Para abordar este tema, eu tenho a alegria de receber aqui o Gabriel Cabral, assessor de imprensa do CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, e também o Valdeir, mais conhecido como Dedé. Ele é teólogo e secretário da Capela Imaculada Conceição. Sejam bem-vindos, Gabriel. Obrigado, muito prazer estar novamente aqui com vocês, aqui no estúdio da TV Alesp, podendo conversar sobre um tema tão importante como esse. Dedé, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria partilhar com vocês desse momento tão importante com essa temática especial. Hoje nós estamos aqui para debater, né? Vocês trazem já essa vivência, essa cultura que vocês têm de fortalecer, né, a questão nordestina, cultural lá no CTN, né, Gabriel? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância que é combater esse preconceito cultural. Todo esse assunto, né, que envolve a cultura, ainda mais do Nordeste, é sempre um assunto muito delicado. Porque por mais que seja uma cultura muito amada, ao mesmo tempo ela é muito atacada. Então, por mais que o forró seja um dos principais ritmos do país, ainda assim ele é um ritmo muito atacado e muito por sua origem cultural, né? O forró, ele é um ritmo popular e tudo que é popular muitas vezes acaba não sendo compreendido por algumas pessoas que acreditam que o popular não é válido, que só é válido aquilo que vem de uma esfera mais rebuscada, né? E não, né? A cultura popular ela também é importante, porque ela parte de um princípio democrático do povo, né? Que o povo construiu, que o povo fez, né? E o forró vem disso mesmo. Um dos grandes precursores do forró foi um homem simples, foi um homem humilde, foi um homem de grande cultura, mas uma grande cultura popular. E eu acho que é isso o que faz o forró ser tão importante, né? E a gente está aqui hoje para falar exatamente sobre isso, do porquê que o forró e tantos outros aspectos da cultura nordestina são tão atacados pelas pessoas que muitas vezes nem conhecem a origem daquilo que elas desprezam, infelizmente. Nesse sentido, Dedé, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua visão sobre essa temática. Então, eu como nordestino, né, da Paraíba, eu sou da terra do Jacques do Pandeiro, ele que foi discípulo de Luiz Gonzaga. Os dois juntos, eles introduziram no Brasil essa rítmica nordestina que está ligada à cultura, à raiz, à origem, né? À força, celebrar a força do povo nordestino, expressando nessa questão do ritmo também. E eu, como nordestino, estando em São Paulo, há 15 anos, eu quero dizer para você que quando eu cheguei, foi muito difícil para mim. Por quê? Por conta, primeiro, do sotaque, da maneira da gente até de andar e de se vestir. Que o povo nordestino é um povo muito criativo, muito folclórico, né? Então isso já chegou com aquele choque. Como eu sou teólogo, então quando a gente chega na igreja, introduzindo numa liturgia um ritmo de forró, um ritmo de animado, até a palma, o batuque, isso já gera um impacto profundo no tradicionalismo que tem algumas pessoas. Então assim, trabalhar essa questão contra o preconceito é um desafio e, ao mesmo tempo, é um aprendizado. Eu aprendi muito com isso, porque é quebrar as barreiras, né? Derrubar os muros do preconceito para a gente saber conhecer a cultura. E a gente só vai quebrar o preconceito quando a gente entra a fundo estudando o porquê dessa cultura. Por que eu falo assim? Por que eu ando desse jeito? Por que o meu sotaque é arraigado, é puxado, não é? É curto com os S's, não é o R que tem do São Paulo, de paulista, é diferente lá na Paraíba, lá na Bahia, no Pernambuco. E o forró é justamente o quê? A celebração desta alegria, quebrando todos esses preconceitos. E eu sou muito feliz por ser nordestino e estar trilhando nessa grande cidade de São Paulo. E como que o preconceito cultural afeta, né? A gente está vendo a beleza que tem nessa cultura, né, Dedé? Você acabou de comentar. Mas, infelizmente, algumas atitudes, né, de preconceito, como que afeta a autoestima, né, das pessoas?
Bem, nós vemos assim que muitas pessoas chegam ao CTN, por exemplo, elas vêm pela primeira vez esperando uma coisa e encontram outra. Elas vêm esperando um espaço pequeno e onde só tem um restaurante e acabam encontrando um lugar onde tem 11 restaurantes, 12 quiosques, música ao vivo a partir da 1h da tarde aos fins de semana. Enfim, e a música vai embora. E o que acontece? Muitas pessoas chegam lá de uma forma tão tímida. Parece que muitas pessoas, inclusive muitos nordestinos, se esquecem um pouquinho de como é chegar num lugar e poder cantar e dançar o seu forró. Mas aos poucos, durante a passagem delas por ali, elas vão se soltando e vão trazendo de volta aquilo que elas estavam quase se esquecendo, de como dançar o forró delas, de como cantar o forró delas, de que o nordestino não precisa de hora para cantar, não precisa de hora para dançar. Então a gente percebe que muitas vezes essa exclusão cultural acaba causando um afastamento das pessoas de suas culturas. Então, e consequentemente da sua autoestima, né? Porque a sua construção cultural, ela tem total importância na sua formação social, na formação da sua autoestima. Nós percebemos que, normalmente, pessoas que crescem, por exemplo, em culturas mais conservadoras, no sentido cultural, muitas vezes elas acabam não tendo outras habilidades sociais, sabe? Então é importante que a gente trabalhe sim as questões culturais de todo o país e principalmente que a gente não abra mão da nossa própria cultura, que a gente não abra mão daquilo que construiu a gente, né? E então no CTN a gente acompanha de perto em como o forró, de como a cultura nordestina é capaz de resgatar as pessoas de uma exclusão social e cultural que elas viveram. E isso justamente faz com que a autoestima seja elevada. Porque quando um nordestino sai da sua terra e vem para essa megalópole que é São Paulo, já vem com a dor no coração de deixar a família. Deixa ali a sua história, as suas raízes, os seus costumes, mas ele deixa, ao mesmo tempo, ele quer trazer. Aí ele chega nessa cidade grande, levanta a cabeça, vê só prédio, vê aquele asfalto enorme e diz assim, onde eu vou me achar? Aí tem o lugar mais nordeste, fora do Nordeste, que é o CTN. E ali ele se encontra. E ele se encontrando ali, ele vai lembrar da comida da mãe, vai lembrar dos conselhos do pai, quando ele vê toda aquela indumentária de panela de barro, de gibão, de chapéu de couro, de cabaça, do forró, do pé de serra, do shot, chachá de baião, da sanfona e da zabumba, aí ele se sente em casa. Aí a estima dele vai justamente crescendo. Ele vai se encontrando, porque ele sabe que CTN, Centro de Tradições Nordestinas, é o lugar mais nordestino. E ele se encontrando, vendo suas origens ali sendo representada no forró, na música, na dança, na arte. Porque o CTN é pura arte, não é somente comida e música, é arte, é envolvimento de todas as culturas. E o próprio paulista ou paulistano que mora nesse estado, que mora nessa cidade, se encanta também com essa beleza cultural. Porque São Paulo, o estado de São Paulo, especialmente a cidade de São Paulo, 70% ela é de nordestinos, quando não é de descendentes de nordestinos. Então, a cultura nordestina, com certeza, colabora muito para que a autoestima do nordestino que sai de lá e vem para cá fique cada vez melhor. É o que eu me sinto aqui. Quando eu coloco o pé no CTN, eu me sinto em casa. O CTN, eu já tive o prazer de visitar. É um lugar muito especial realmente aqui em São Paulo, onde o povo nordestino se reencontra, eu acredito, né, Gabriel? Mas conta um pouquinho para o pessoal de casa, para quem não conhece, o que é o CTN? Vamos lá. O CTN é o Centro de Tradições Nordestinas. Ele fica localizado no bairro do Limão, na Zona Norte. Ele abre todos os dias. Só que de segunda a sexta, no período da tarde, à noite ele não abre. De sexta-feira e vésperas de feriado, ele abre para shows grandes,
com entrada paga. Tirando esses shows grandes de cantores como Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Mari Fernandes, Raquel dos Teclados. Além desses artistas, né, que são desses shows pagos, o CTN também funciona aos fins de semana e na maioria dos feriados, sempre com entrada gratuita, né? E ele é um espaço onde você encontra uma fusão, uma união do que há de melhor no Nordeste. Então nós temos música ao vivo a partir da 13h, o CTN abre às 11h, aos fins de semana e na semana também. Só que aos fins de semana é sempre quando a experiência é mais completa. A gente sempre recomenda que as pessoas possam ir ao CTN em um sábado ou em um domingo, que é quando ele abre das 11h até 10h da noite, no domingo, e no sábado ele fecha só 3h, porque à noite ele vira uma balada nordestina, né? Também com entrada gratuita. Então o CTN ele tem esse lado da gastronomia, que é onde você pode comer um baião de dois no seu almoço, no seu jantar, onde você pode comer aquela buchada de bode, onde você pode comer o seu sarapatel e pode comer também a gastronomia nordestina moderna, que é muito importante também dentro desse debate cultural, que a gente fale sobre as evoluções que o Nordeste viveu. Então lá, por exemplo, tem um camarão empanado que é uma delícia, que é um grande sucesso. Mas ele não faz parte da culinária tradicional, mas ele faz parte da culinária moderna. Então o CTN ele tem atravessado décadas e tem trazido a culinária tradicional, mas também não tem esquecido que o Nordeste está sim se modernizando. Porque eu acho que dentro desse debate cultural a gente às vezes fala muito da saudade, mas às vezes a gente esquece de que hoje o Nordeste vive um novo momento, de que hoje o Nordeste é um novo Nordeste, né? E o CTN ele traz tudo isso, né? Então o CTN, você chega lá, você tem aquela gastronomia típica que você quer experimentar, ou que você quer reviver. Também tem música ao vivo para você poder dançar. Tem a Capela Imaculada Conceição, onde as pessoas podem fazer a sua reza, acender a sua vela, participar de missas, participar até de batizados. Então o CTN ele traz uma atmosfera muito completa da cultura nordestina. Desde até a caracterização do espaço, por exemplo. No CTN, quando você entra no CTN, passou pela capela, você entra pela catraca do CTN, a primeira coisa que você vê é uma vila do forró, que foi inspirada, uma vila cenográfica, que foi inspirada nas vilas de Recife e Salvador. Então são casinhas coloridas que viram a maior festa com muitas fotos do pessoal. E tem a grande arena, onde funcionam os restaurantes. Então o CTN, ele traz para São Paulo uma oportunidade de você viver uma imersão na cultura nordestina, da comida, a música, a fé e até ações sociais. Porque o CTN, essa é uma parte que muitas pessoas não sabem, que é da parte social do CTN, são as ações sociais que ele realiza durante o ano. Seja com crianças em situação de vulnerabilidade social, seja através de entregas de cestas básicas. Então o CTN também tem esse trabalho. E como que surgiu essa parte social do CTN? Essa parte do CTN surgiu lá na década de 90. Né? O CTN foi criado em 91, a Rádio Atual foi criada nos anos 90, e o CTN, durante os primeiros anos, ali na verdade o Nordeste viveu uma forte estiagem, né? Que trouxe muitos prejuízos à produção, né, de alimentos. E foi um período muito difícil para eles. Nesse período, o CTN criou o SOS Nordeste, que foi uma campanha para arrecadar alimentos para levar ao Nordeste. Pode parecer exagero, mas não foi. Foram arrecadadas 700 toneladas de alimentos que foram levados para o Nordeste. Quem fez essas doações? O próprio povo nordestino, que estava em São Paulo, viu o seu povo sofrendo e viu ali, através do CTN, a oportunidade de poder doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que para ele aqui talvez não fosse tanto, mas ao ser levado para os povoados nordestinos, foi de grande valia para aquele povo. Então, o CTN, né, finalizando aí a resposta, o CTN ele é realmente esse lugar completo, onde você vai em um fim de semana, você não precisa se preocupar com ingresso para poder entrar,
E ali você consegue curtir uma boa música, um bom forró, um bom piseiro também, porque ainda nesse aspecto cultural, o CTN, como eu disse, ele traz a gastronomia tradicional, ele também traz a moderna, e com a música não é diferente. Ele traz aquele forró de Luiz Gonzaga, mas ele também traz o forró moderno, ele traz o forró eletrônico, ele traz os novos artistas que também fazem sucesso no cenário musical. Então o CTN é uma imersão completa, um ecossistema que funciona e traz a cultura nordestina para São Paulo. Zedé, você acredita que essa é uma ferramenta, né? O CTN, como o Gabriel acabou de explanar, você também é frequentador, participa, cantor lá, né? Vem como essa ferramenta para a gente combater esse preconceito e reafirmar ainda mais a cultura nordestina? Com certeza. Quando o fundador, saudoso José de Abreu e Dona Cristina Abreu, eles pensaram em abraçar a causa do CTN, foi justamente num cenário em que o CTN viveu, o nordestino viveu um momento de preconceito pelos skinheads, os black blocs. E aí Zé de Abreu pensou, vou fazer uma rádio para unir o nordestino. Aí ele colocou tudo quanto era estilo. Não deu certo. Quando ele colocou o forró, aí bombou. Aí ele veio trazendo Renato Aragão, Tom Cavalcante, Elba Ramalho, o saudoso que era jurado lá de uma TV... Pedro de Lara? Pedro de Lara. Chico Anísio. Todos esses artistas, eles foram se envolvendo na causa do Nordeste. E aí começou com a rádio atual, que hoje ela é FM 94.1, e eu faço parte dessa rádio, fazendo o programa Forró das Antigas, justamente para alavancar aí essa cultura. E aí deu certo a rádio atual. Aí, como o Zé de Abreu viu que a rádio atual era sucesso, aí ele já fez logo um lugarzinho de palha, onde tinha uma banda de forró, um sanfoneiro, um zabumbeiro, um triangueiro, umas garrafas de cana, de cachaça ali do lado, e era chão batido. E começava a tocar o forró e a poeira cobria. E um nordestino ia trazendo o outro. A gente sabe que tem mais baiano em São Paulo, é baiano, pernambucano e cearense. Aí veio trazendo os Paraíba, que eu sou da Paraíba, Potiguar lá do Rio Grande do Norte, alagoano, maranhense, sergipano. Foi juntando todo mundo e aí eles fizeram uma rodoviária, que aí juntava a galera que não conseguia visitar, voltar à sua terra, e eles mandavam de volta para a sua terra através da rodoviária. Então, na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, era aquela festa com forró, o pessoal tudo se reunindo para voltar à sua terra, para dizer, olha, eu conquistei aqui em São Paulo isso, estou trazendo para vocês. Então, era uma forma também de quebrar o preconceito. É juntar todo mundo naquele lugar, naquele caldeirão da explosão nordestina e dizer assim, nós somos nordestinos, sim senhor, cabra macho, cabra valente, cabra da peste, cabra que ama, que respeita e que trabalha por essa cidade de São Paulo. Então, o CTN surgiu a partir de um preconceito que foi gerado entre o pessoal do skinhead contra os nordestinos. Tinha até no livro da Dona Cristina Abreu uma página que diz morte aos ratos do Nordeste, morte aos nordestinos. E isso todo mundo se juntou, quebrou e criou-se o CTN, beirando os seus 33 anos este ano, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. É um grande avanço para a cultura nordestina. Um marco, o CTN, complementando aqui a fala histórica do Dedé, ele sofreu realmente ataques de skinheads e eles picharam no muro do CTN morte aos nordestinos. Esse foi um episódio que marcou muito a história do CTN, porque ali o CTN teve que deixar de ter uma atuação só cultural para entrar na esfera política, para que ele pudesse trazer proteção não só para o espaço físico, mas também para as pessoas que estavam ali. Imagina que, e detalhe, não foi só as palavras. Além daquilo, também picharam uma suástica nazista no muro do CTN. Então, olha que coisa triste de você se viver, de você ver. Imagina você estar indo para um lugar onde você quer comemorar a sua cultura e dar de cara com uma pichação dessa. Então, foi muito delicado nessa época isso que aconteceu. E esse acontecimento fez com que o seu José de Abreu, né, e a Dona Cristina Abreu iniciassem um trabalho em prol da proteção não só do CTN, mas que existisse um lugar onde as pessoas pudessem relatar os seus problemas, pudessem denunciar e serem ouvidos. E foi assim que surgiu uma das primeiras delegacias contra crimes raciais
do estado de São Paulo. Vale lembrar que xenofobia é crime, né? Exatamente. É previsto na Lei 9.459 e é uma coisa que a gente precisa combater todos os dias. Eu queria perguntar para vocês, você citou, né, Dedé, por exemplo, esse fato histórico aí de anos atrás, que passou, infelizmente, o CTN, mas que acabou servindo também como um trampolim para que, né, entrasse na esfera política também, se reafirmasse. Eu queria que você falasse para a gente os desafios hoje, do preconceito nos dias de hoje da população nordestina. Olha, nos dias de hoje a gente sabe que ainda continua, mesmo com toda essa repercussão da mídia, né? Continua o desafio da gente enfrentar esse preconceito, que não é fácil. Então, você tem realizações, atividades culturais, vai trazendo a cidade de São Paulo, paulistano, até os estrangeiros, não é, Gabriel? Para o CTN, através de eventos de conscientização, de podcast, de palestra, de tudo. Mas a principal questão é a conscientização. Se a gente não mudar dentro de nós essa visão errada do preconceito, se eu não começar a mudar a partir de mim mesmo, se eu não me enxergar, como é que eu vou enxergar o outro? Então o desafio é esse, é primeiro a tomada de consciência, porque o trabalho cultural e social, até o trabalho da conscientização de uma visão política melhor em termos do nordestino, o CTN já faz, através de todas as suas atividades, sejam elas culturais, sociais, musicais, até na gastronomia, como o Gabriel citou, né? Trazer essa questão atual da gastronomia, juntar a culinária paulista com a culinária nordestina, esses pratos sofisticados, o cuscuz paulista com o cuscuz nordestino, fazer esse casamento, falar em casamento, tem até os casamentos comunitários no civil, né? Que essa questão de gênero, ideologia de gênero, essa questão de unir as forças pelo amor, isso é tudo bonito, isso é quebrar o preconceito. E tem gente que fala que o nordestino é rude, não é não. O nordestino é cabra da peste valente, mas ele tem um coração aberto, tem um coração amigo, tem um olhar de águia para poder vivenciar o respeito com os outros, né, Gabriel? Exatamente, é isso que a gente fala, né? O Nordeste, ele tem se retransformado, ele tem ganho uma nova cara, né? E a gente não pode só lembrar e esperar por um Nordeste dos anos 60, 70, que já não existe mais, né? Às vezes, realmente, o Dedé trouxe um ponto muito importante, que culturalmente o nordestino ainda é visto como pessoas rudes. Mas, culturalmente, elas já passaram por uma transformação cultural muito forte. Tanto que, dentro dos índices de desenvolvimento da educação, os primeiros lugares onde estão? Muitos estão no Nordeste. Sobral é hoje um lugar que está sendo estudado dentro e fora do Brasil como modelo de educação. Então, se nós estamos... Por que às vezes a gente fala tanto sobre alguns aspectos, fala tanto das praias, por exemplo, do Nordeste, mas por que a gente não está falando sobre como a educação em tantas cidades do Nordeste também é destaque? Por que disso a gente não está falando? Não é mesmo? Então, a gente tem que passar por essa transformação e precisa entender que Nordeste é cultura, mas Nordeste não é só cultura. Nordeste também é educação, Nordeste também é desenvolvimento econômico, né? Tanto que a gente sempre bateu muito de frente com aquela divisão, lembra aquela divisão política que se tentou fazer no Brasil entre Sul, Sudeste e Norte e Nordeste? Ainda bem que hoje em dia a gente já não fala mais tanto sobre isso, porque se isso tivesse virado algo maior, talvez hoje nós não pudéssemos mais dizer que nós somos um só. E isso é de uma perda para o Brasil muito grande, né? E além da educação, essa questão também do artesanato, da arte, que é nata do povo nordestino. Você vai num lugar como Caruaru, como Campina Grande, como Exu, que é a terra do Luiz Gonzaga, a minha terra, Lagoa Grande, Paraíba, é um celeiro de artesãos, seja no barro, seja na marcenaria, na carpintaria, até na serralheria, na questão das predarias, nas costureiras, das lavadeiras. O Nordeste é cultura e isso está sendo trazido para cá, para São Paulo, para o Sudeste,
E quando você vê uma tapeçaria, vê um quadro rústico feito, todo entalhado, né? Tem no CTN o artesanato, que é tudo lindo. Aquelas casinhas de barro, aqueles copinhos de barro, aquelas Maria Bonita, aqueles lampiãozinhos feitos de madeira, de biscoito, tudo é arte. Então, isso mostra que o povo nordestino é um povo que tem muito a colaborar com o Brasil. E já colaborou tanto com São Paulo, que hoje a gente só tem a dizer muito obrigado, São Paulo, por ter aberto as portas, por ter nos acolhido. Eu, como paraibano da Gema, eu sou grato a essa cidade. Eu me sinto nordestino, paulistano, mas mais nordestino do que paulistano, pelo amor, por essa mãe que nos acolhe, né? Esse braço largo que nos abraça e nos envolve. Isso é quebrar todo o preconceito. E eu tenho dito, a gente não é só o nordestino do Lampião, o cabra da peste bravo, não. O Lampião também amou a Maria Bonita. Ele tinha seus sentimentos, ele tinha aquele olhar carinhoso, aquele olhar paterno também. Esse é o Nordeste de Lampião, o Nordeste de Maria Bonita, o Nordeste daquele que estende a mão para ajudar aquele que precisa. Pode ter certeza que São Paulo também tem muito orgulho desse casamento, né, Dedé e Gabriel, que foi essa migração interna que houve do Nordeste aqui. O nordestino ajudou, né, a construir esse estado. Nós temos muito orgulho e é um dos motivos da gente estar aqui hoje fazendo esse programa para celebrar, né, essa cultura. E ainda falando sobre o preconceito cultural, que é o tema do nosso programa, eu queria que vocês elencassem assim, desafios, né, enfrentados pela comunidade nordestina hoje aqui na capital também, e com certeza você, Gabriel, também deve ter relatos do interior, como que funciona, né, essa ponte. Eu sou neto de uma pernambucana, né? Então eu sempre ouvi muitos relatos de como de como era o Nordeste naquela época, como é hoje. E eu acredito que muitas vezes... pode repetir? Queria que você comentasse os desafios que a comunidade nordestina enfrenta hoje com relação a esse preconceito cultural e como que a gente pode ir caminhando, né, as ferramentas para a gente combater isso. Certo. A educação, ela é um dos grandes passos para a gente conseguir rebater toda essa esfera de preconceito que a gente vive, né? Então, por exemplo, nas escolas tiveram projetos de lei que saíram inclusive da Assembleia, da Câmara, e esses projetos, eles colocaram que as escolas tinham que falar sobre a cultura africana, por exemplo. Eu lembro que a Alice Brandão muitas vezes já tocou bastante nesse ponto. E eu te pergunto, quanto que a gente fala de Nordeste? Só fala de Nordeste quando a gente está no São João? Só existe Nordeste no São João? O Nordeste existe o ano inteiro. Então, vários aspectos culturais precisam ser falados desde sempre, né? O ano inteiro, né? E como nós vivemos em um país muito grande, que existe uma diversidade muito grande, nós precisamos abordar todas as diversidades, todas as esferas culturais de todas as regiões do nosso país, né? Por que a gente fala tanto do Carnaval, por exemplo? Por que a gente não fala tanto do Festival de Parintins? Então a gente precisa voltar o nosso olhar para a cultura nacional de uma forma geral, né? E a partir daí, essa criança que está em formação, eu como pedagogo também eu posso falar isso, que a criança nesse processo de transformação, nesse processo pedagógico, de educação, ela já vai crescer como um adulto que não vai mais gerar esse tipo de reação preconceituosa contra uma cultura que pode não ser a dele, mas que está dentro do país onde ele vive, né? Então, eu acredito que a educação é um dos primeiros pilares que ajudariam e contribuiriam muito para o fim desse preconceito. Perfeito. E aí, falando dessa temática que o Gabriel começou, através de você, eu fiquei lembrando aqui, por exemplo, um desafio seria justamente uma política pública mais voltada para esse público, né? Através das escolas, de oficinas, de seminários, de enquetes, de apresentações. Por exemplo, o CTN, em 2017, eu estou no CTN desde 2016. Estou quase virando um patrimônio, 8 anos já. Eu participei do projeto CTN itinerante, onde tinha um caminhão pau de arara, que era um meio de transporte do Nordeste para ir para as cidades grandes,
E era um pau de arara, não tinha ar-condicionado, não tinha conforto nenhum. E dentro desse caminhão tinha todo o elemento religioso. A Citinha de São Salvador, do meu Padre Enciso, o Frei Damião, o Antônio Conselheiro, o próprio Lampião, como aquele cangaceiro, dentro de um caminhão todo decorado para as praças de São Paulo. E foi até para algumas cidades do interior. E isso foi em 2017, mas o CTN está de porta aberta para que o poder público possa chamar o CTN para levar essa cultura e fazer o forró na praça. Por que não? Eu faço forró nas igrejas, por exemplo, através do CD, do Forró com Fé. O CD Forró com Fé é um projeto cultural de levar a religiosidade e a fé para as paróquias. A gente sabe que São Paulo tem essa influência europeia e o europeu ele é mais tradicional. Tem igreja que nem palma pode bater. E eu, com a minha nordestinidade, eu começo a jogar uma sanfona ali no meio da missa. Se você vai na missa lá do CTN, é um forró puro. É bem animado. Forró com Fé. Esse projeto. É uma forma de levar a cultura nordestina para as igrejas também. E eu estou propondo nas igrejas fazer o quê? A noite nordestina, o jantar nordestino. Baião de dois, sarapatel, é o caruru, é o vatapá, é o cuscuz, é a macaxeira com galinha caipira. Isso tudo é unir culinária com arte, com religião, com fé e com forró. Isso é um desafio. E eu, graças a Deus, eu tô tentando levar isso. Agora, o CTN junto fica mais forte. O poder público chamando o CTN, né, Gabriel? É verdade, e o CTN está de portas abertas. Já pensou se tivesse uma disciplina cultura nordestina? No currículo escolar? Seria show de bola. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta para falar um pouquinho do papel do poder público no combate ao preconceito cultural que a gente acabou de conversar. A gente já volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre preconceito cultural aqui no estado de São Paulo. Nós estamos conversando com o Gabriel Cabral, que é assessor de imprensa do Centro de Tradições Nordestinas, e o Valdir Dedé, o teólogo e secretário da Capela da Imaculada Conceição. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco do programa, né, sobre o CTN, o que é o CTN, o papel do CTN, né, Gabriel, Dedé. E a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre essa parte da fé do povo nordestino, que é também uma ferramenta, acredito, para esse combate ao preconceito. Gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Com certeza. Na nossa capela, né, na Capela Imaculada Conceição, existem memoriais ao Frei Damião, memorial ao Padre Cícero, que foram duas figuras de extrema importância para a fé nordestina, que ajudou muitas pessoas a persistirem e continuarem as suas lutas. Então, ambos têm um espaço de muito respeito no CTN, porque muitas vezes foram essas figuras de fé que trouxeram a força que aquele povo precisava. Então, nós vemos lá o quanto as pessoas que frequentam a capela respeitam aquelas duas pessoas, né? Que hoje aí vivem um processo de beatificação muito importante, que o Dedé vai poder falar com mais riqueza de detalhes. Mas, para mim mesmo, que vim para o CTN e não tinha grande conhecimento sobre o Frei Damião e Padre Cícero, hoje me vejo olhando com muito, muito, muito mais respeito e admiração que eu já tinha antes. Porque eu vejo o quanto eles foram importantes para a formação de tantas pessoas que precisavam de um ponto de conforto e encontravam neles a palavra, a energia, a fé que eles precisavam para poder prosseguir. Então é muito bom poder ver que o CTN não abre mão desses personagens tão importantes que hoje tem lá os seus espaços memoriais.
Lá eu adoro a história, porque dentro, imagina, um carro dentro de uma capela. Você já viu um carro dentro de uma capela? Pois é, lá no CTN, na Capela Imaculada Conceição, tem o espaço memorial do Padre Cícero e ali tem um calhambeque que ele usava quando foi prefeito de Juazeiro. Juazeiro, né, Dedé? Juazeiro do Norte, no Ceará. Exatamente. Então, inclusive, o calhambeque está fazendo 100 anos. Olha É centenário este ano, né? Olha só. então ali é entretenimento para não acabar mais, mesmo dentro da fé, né, Dedé? Justamente, porque falar do Nordeste é pensar o nordestino, essencialmente, ele é uma pessoa de fé. Quando ele usa o chapéu e ele tira o chapéu, ele acredita que o poder do Senhor está acima de nossas cabeças. E o chapéu também representa a resistência do homem nordestino que, sob o sol, labuta diariamente para ter o seu pão de cada dia e faz daquela arte de labutar uma brincadeira quando ele está tangendo o gado. A gente fala tanger o gado. Aí ele vai, pense neu de vez em quando, gado pra lá, gado pra cá, e a boiada vai passando. Quer dizer, ele usa a rima, a poética, ele usa tudo para expressar também o seu trabalho, mas tendo no foco a sua religiosidade e a sua fé. E quem vem em mente, representando a fé? Frei Damião, o Venerável, que era da Itália, mas adotou o Recife como sua morada e o Nordeste como seu celeiro. E do outro lado, o Padim Cícero. Padre Cícero Romão Batista, conhecido de Padim Cícero porque ele era conselheiro. Ele aconselhava todos que o procuravam. E o povo tinha tanto respeito, tanto carinho por ele, que chamava de meu Padim. Até o jeito de plantar, para ver se dava certo aquela horta, aquela colheita, Padre Cícero tinha o dom de dizer, faça desse jeito, meu filho, que vai dar certo. Padre Cícero era um grande empreendedor. Ele dizia que em cada casa tinha que ter uma oficina e um oratório, ou seja, a oração e o trabalho. E tudo dava certo. Todo mundo que chegava de fora dizia, primeiro perguntava, Padre Cícero, o que é que eu posso fazer para me dar bem na vida? Ele dizia, seja marceneiro, seja ferreiro, seja serralheiro, faça candeeiro. Aí tem uma grande lenda hoje em Juazeiro, que é a festa das candeias. Essa lenda se tornou uma festa que é a maior do Nordeste. Um cara falou assim, Padre Cícero, eu quero me instalar no Juazeiro com a minha família aqui, o que é que eu posso fazer? Ele disse, você vai fazer candeeiro, um restinho de alumínio, com lata. Faça candeeiro e você vai vender. Aí ele fez candeeiro, passou a semana inteira. E aí não vendeu um candeeiro. Aí Padre Cícero anunciou na igreja, todo mundo vai comprar o candeeiro do seu amigo lá para você iluminar a sua noite escura de tristeza, de depressão, de solidão. E como não tinha energia naquela época, né? 1800 e bolinha, né? Que Padre Cícero agora vai fazer em 24 de março, 180 anos que nasceu. Então o candeeiro era uma espécie de luz. E quem é a luz do mundo? É Jesus. Então Padre Cícero, ele era esse conselheiro que, na decorrência da sua vida, por conta de um milagre, ele foi proibido de estar na igreja como padre, mas ele, dentro da sua casa, ele aconselhava as pessoas. Por isso que até Lampião se aconselhava com o Padre Cícero. Só tinha um homem no mundo que Lampião respeitava e que obedecia, era Padre Cícero. Padre Cícero dizia, Lampião, juízo Lampião, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. Então, Padre Cícero era o homem da ação. Ele construiu casas, hospitais, açudes, escolas. E Padre Cícero tornou esse empreendedor da fé. Do lado de cá tem Frei Damião, que era o homem do silêncio, era o homem da escuta, era o homem da oração. E eu, com 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 momentos da minha vida. Eu, com 15 anos, eu deixei a minha família para querer ser padre. Querer ser padre, não padre ser, viu? Aí eu estudei para ser padre e numa missão eu trabalhei com o Frei Damião por 15 dias. Numa cidadezinha no interior da Paraíba chamada Dona Inês, que nem água tinha. Aliás, tinha água, mas era salgada, a salobra, né? E o povo queria só tocar em Frei Damião, porque via nele um homem de fé. Queria ser curado. Dizia que Frei Damião andava muito rápido. Frei Damião ficava horas e horas sentado atendendo as pessoas, ouvindo o sofrimento, isso que ele falou. As pessoas querem entrar naquela igreja do CTN e ser acolhido pela fé. E recorda sempre de Frei Damião, que era um grande conselheiro também. Então, chegando no CTN, você vê o Memorial Padre Cícero, que tem as relíquias
que tem a sua estola, o seu livro de oração, o carro que ele usava, tem a imagem de Frei Damião deitado, tem a imagem de Frei Damião sentado, na posição que ele escutava as pessoas. E naquilo, todo mundo que chega ali faz a sua promessa, faz o seu pedido, recebe a sua graça e vai lá agradecer. Acende a sua vela, amarra a sua fita. Por quê? Movido pela fé. E os dois estão já a caminho dos altares. Graças a Deus e ao Papa Francisco, o Padre Cícero, que ficou parado no templo durante 80 anos, voltou ativa. E o processo dele, junto com o Frei Damião, estão caminhando lado a lado. Porque no coração do povo, Frei Damião e Padre Cícero, eles já são santos. É verdade. É uma fé muito bonita, né, Dedé? A gente estava falando um pouquinho sobre o papel do poder público também para ajudar a combater esse preconceito, né? Fortalecer raízes. Aqui na Assembleia, por exemplo, a gente tem uma frente parlamentar do hip hop, que é uma iniciativa do deputado Donato, que vem ao encontro das artes, né? Nós temos um projeto de lei também que define o funk como movimento cultural e musical de caráter popular, que é uma iniciativa da deputada Alice Brandão, né, Gabriel? Você comentou um pouquinho. A deputada Alice, ela é uma artista do nosso país, então ela traz muito forte a essas políticas públicas. A gente também tem o prêmio Inesita Barroso, que é um ícone, né, da cultura raiz, aqui nascida no nosso estado, e esse prêmio ele foi criado lá em 2016, que é para valorizar também as artes, a música, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês gostariam, né, que fosse uma iniciativa, assim, um forte apelo do poder público para ajudar a contribuir com a valorização da cultura nordestina e também das demais culturas tão plural aqui no nosso estado. Sim. Eu acredito que existem iniciativas que podem partir daqui, que podem partir do poder público, né? E entre assim, as frentes parlamentares, elas são de extrema importância. E os projetos de lei também, né? Existem projetos hoje que visam, por exemplo, abrir editais para poder incentivar mais o trabalho de artistas de um determinado segmento, né? E quantos editais, quantas ações aqui em São Paulo são feitas em prol do forró e dos demais ritmos que surgiram no Nordeste, né? Então eu acho que existem esses projetos e esses modelos de projetos que deram certo com tantos outros ritmos, eles podem também ser adaptados ao forró, né? Os artistas que tocam forró, o quão incentivo eles têm, né? Nas estações de trem, nos teatros, quantas apresentações nós vemos que contemplam o forró também. Então, eu acredito que existem várias formas do poder público agir e de colaborar para que a cultura nordestina seja valorizada. Até porque não é só uma questão de valorização, a gente está falando aqui sobre luta contra o preconceito. Então, a partir do momento que o forró for um ritmo que estiver nas ruas, que estiver nos espaços públicos, automaticamente as pessoas que antes não tinham contato vão passar a ter. E elas tendo esse contato e começando a entender melhor sobre a importância, sobre o valor daquilo, sobre o valor daquele aspecto cultural regional, automaticamente eles com certeza vão poder ter atitudes melhores e abrir mão desse preconceito que não faz bem para ninguém. Sim. Inclusive, quando ele fala também do forró, a gente lembra que, além do forró, dos ritmos nordestinos, tem o shot, que é aquele 2 para lá e 2 para cá. Tem o chachado, que é o pezinho na frente, pezinho atrás. Tem o maracatu, tem o próprio frevo de Olinda. Tem também o arrastapé, que é aquela pegada mais junina, entendeu? Tipo assim, como se estivesse desfilando num carnaval. E se falar em carnaval, as escolas de sambas que têm ganhado ultimamente é quando elas têm abordado a temática do forró. Nesses últimos 4 anos, todas que ganharam em São Paulo e Rio de Janeiro abordaram a temática nordestina, especialmente a nordestina. Isso é muito bonito. Então, eu acho que o poder público ele tem que fazer mais ações. São encontros entre as crianças, entre a nossa juventude, até porque pode tirar também um pouco dessa droga, que é esse karma que existe no país.
Coloca lá o forró na comunidade, o forró na favela, o forró na praça, o forró na escola. E falando de forró, envolve todos esses ritmos, não é? E aí eu poderia dizer que, como eu faço parte do SP Forró, que é um movimento de forrozeiros em São Paulo, além do cantor forrozeiro que sou, mas a gente tem amigos que são cordelistas, que fazem as rimas, que são repentistas, que são cantadores de coco, que através do seu pandeiro conta a beleza e o dia a dia do povo nordestino, os costumes. Então dá para fazer muita coisa, é só querer. É só dizer assim, vamos abrir mais um leque para a gente levar essa cultura nordestina para as ruas, para os bairros, para as periferias, para quebrar de vez, de uma vez por todas, esse preconceito que é muito lindo, é muito rico e é muito vasto. Acho que a resposta de vocês vem ao encontro um pouquinho da minha próxima pergunta, que era realmente como as instituições e a sociedade podem promover, né, a inclusão e respeito à cultura nordestina. Um pouquinho do papel do CTN, né, Gabriel? Exatamente. O CTN, como eu disse, é um espaço onde a entrada é gratuita e isso traz o quê? Esse lado democrático para o espaço. Ele abre o espaço para que as pessoas possam vir conhecer melhor. Eu sempre acho muito curioso quando alguém me aborda e fala: ah, mas o que o CTN tem de fim de semana? Eu falo, depende. Depende daquilo que você busca, porque muitas pessoas vão para lá achando que só vão provar uma comida diferente, com qual elas não conviveram na infância, porque elas não são originalmente nordestinas, porém, é ali que elas encontram outros aspectos culturais do Nordeste e elas automaticamente começam a quebrar alguns pontos que para elas eram um problema. Então, se antes uma pessoa via problema no forró, por exemplo, ela passa ali a ter uma outra visão de como que naquele contexto o forró pode ser gostoso até para quem não está acostumado a ouvir. Então, a sociedade civil, ela tem ali no CTN a oportunidade de poder conhecer novas culturas, caso você não seja de lá. E se você for bem, aí já é o lugar onde você vai se sentir em casa mesmo. Um ponto de encontro, né, para os nordestinos. Para quem não conhece, vale a pena a visita, conhecer, se enriquecer culturalmente. E para os nordestinos, Dedé, é um ponto de encontro. O ponto de encontro, com certeza. Tanto para o nordestino como também para os paulistas e os visitantes de outros lugares do Brasil e do mundo. Se você quiser comer uma buchada de bode, 3 horas da manhã, vai no CTN que tem e degustando, comendo aquela buchada ao longo de um belo musical de forró, de um show de chachado, baião. Agora, um ponto também interessante para fortalecer essa cultura pelo poder público, pelas instituições, é promover o teatro. O teatro contando o dia a dia dos personagens do Nordeste, né? Antônio Conselheiro, Lampião, o próprio Patativa do Assaré, que foi um grande ícone, quando ele dizia aquele verso: seu doutor me dê licença para minha história contar, é que a seca tá medonha, não é bom nem me lembrar, morreu minha vaca estrela e o meu belo boi fubá. O próprio Patativa do Assaré, no Carnaval de São Paulo, também foi homenageado por uma escola. Por exemplo, a X9 paulistana homenageou o Patativa do Assaré. O Nordeste para Dom Bosco de Itaquera, entendeu? Então, assim, se faz ações, com certeza, através da arte, da dança, da música, do teatro, né? Do visual, das pinturas, pegar os artistas que estão por aí, vamos produzir material nordestino? Vamos produzir? Vamos levar para as comunidades? Já que o pessoal não consegue vir nos teatros dos grandes centros, vamos levar para as periferias, onde estão as maiores colônias nordestinas? É isso que tem que fazer. E eu, como paraibano, volto a dizer, eu faço questão de levar essa cultura aonde eu for. Além de fazer o forró com fé, eu também faço o forró das antigas. Aí o que é que eu estou pegando? Eu estou pegando aquele sucesso dos romantismo brasileiro, uma música romântica, um tema de novela, eu transformo em forró e cai na boca do povo e o povo adora. Por isso que todo mundo me chama para cantar. É igreja, é em praça, Valdeir e Dedé da Paraíba está lá para levar a sua cultura. Um dos maiores sucessos, né, do cinema nacional, Dedé, o Alto da Compadecida 2, né, está em produção e valoriza essa cultura nordestina. Mas claro que a gente tem que ter esse olhar também local, para as comunidades, para os bairros, né?
que possa realmente haver esse olhar aí do poder público para as artes, para desenvolver com a população. E eu queria falar um pouquinho sobre estereótipos com vocês. O Dedé, por exemplo, ele está aqui com o seu chapéu, e se no passado, às vezes, isso era usado de uma forma negativa, né, Dedé? Eu acho que só veio a fortalecer a cultura nordestina, ter orgulho ali dos seus pertences, dos seus símbolos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Justamente, a gente que é nordestino, a gente tem a nossa característica na nossa indumentária. Por exemplo, você pega o meu cinto, é um cinto que remete à música, né? Como eu sou músico, a gente vai remetendo à música. O xadrez, essa mistura de cor, de sabor, é igual ao CTN. O CTN é o sabor misturado, é a cultura, é a alegria, é a festa. Então, a nossa indumentária é a nossa identidade. É o chapéu de couro, é o gibão, que é feito com couro mesmo. As estrelas que lembram o rei do Baião, que é Luiz Gonzaga, né? Que é o grande inspirador também. E esse chapéu, é engraçado que ele não é o do Luiz. Ele é uma figura lembrada com Dominguinhos, que era também esse pernambucano de fé que distribuiu para o Brasil essa cultura toda, com toda a sua indumentária. Então, o chapéu de couro, o gibão, o chocalho. Eu tenho um chocalho, é porque eu esqueci de trazer. O chocalhinho para tocar, para os animais virem dançando com aquela alegria. Tudo isso provoca uma ciumeira também em quem é preconceituoso. Quando eu entro com meu chapéu, vai dizer, isso aí é Paraíba, isso aí fala arrastado. Com muito orgulho eu falo, porque a gente não fala dar a volta, né? A gente fala rodeia. A gente fala rodeia. A gente não fala entrar, fala emburacar. Quer dizer, até o dialeto nordestino, o nordestinês, para ser mais preciso, o paraibanês, ele é muito lindo. Mãe, põe aqui uma graxa aqui na comida, que é o molho, né? A gente não fala põe a graxa, põe o molho. Quer dizer, tudo isso, até o modo de falar, de se vestir, a caracterização. Você pega uma roupa de Lampião, de Maria Bonita, se você usar uma sandália de couro, já tem gente que vai te olhar torto. Mas a gente faz com muita alegria, sem pisar ninguém, sem cara feia com ninguém. Eu, graças a Deus, sei entrar e sei sair com a minha indumentária. Isso é quebrar o preconceito. Com certeza. E é uma identidade, né, Dedé? Com certeza. E como que as pessoas, né, nosso país, como vocês falaram, é tão grande, tão diverso, mas como que as pessoas de diferentes regiões, né, do Brasil podem contribuir para valorizar essa cultura nordestina? Eu acho que, primeiro, essa cultura precisa chegar até essas pessoas. Eu acho que aí existe um problema muito grande. Eu acho que as redes sociais, elas têm democratizado um pouco mais isso, né? Porém, também existe algo nas redes sociais que pode parecer um termo um pouco específico demais, mas é o tal do algoritmo. Esse algoritmo, ele te coloca dentro de uma bolha e você não sai dessa bolha. Então, por mais que a rede social te dê a possibilidade de ouvir uma música que acabou de lançar hoje no Nordeste, se hoje lançou uma música em qualquer lugar do país, você consegue ouvir. Antigamente não era assim, né? Hoje existe isso. E as redes sociais, por mais que elas trouxessem essa facilidade, elas também trazem, o algoritmo traz essa exclusão, né? Mas existem outras formas dessa cultura chegar a outras pessoas de diferentes regiões, através da educação, como eu já falei, através do poder público, como também já falamos. Então, se nós tivéssemos uma rede social que soubesse entregar e dividir melhor esse conteúdo, sem deixar ele tão nichado, sem trazer esse algoritmo que segrega tanto, e ao mesmo tempo nós tivéssemos um esforço do poder público de todo o país para poder levar, democratizar melhor o acesso a essa cultura nas praças, nos espaços públicos, mas também na escola, com certeza as pessoas poderiam ter muito mais acesso à cultura de outras regiões, não só do Nordeste, do Norte também. A cultura nortista e a cultura nordestina, por mais que elas estejam em lugares próximos e elas tenham as suas semelhanças, ainda assim elas são diferentes. E elas não podem ser tratadas como uma só. Porque nesse caso, se nós tratamos dessa forma, mesmo que nós estejamos levando isso como uma forma positiva, um olhar positivo, isso acaba tendo um toque de preconceito, porque você acaba colocando todas as pessoas de diferentes culturas em um balaio só.
E não tem problema você haver semelhanças entre as culturas. O único problema é você não saber diferenciá-las e acabar achando que a sua cultura, a individualidade da sua cultura precisa ser respeitada. Mas você não entende que a cultura do outro também é diversa e que ela também precisa ser respeitada dentro da sua individualidade. Então, o problema não é gostar, o problema é você gostar, mas entender de onde vem, entender a sua importância. E eu acho que o poder público, as escolas, particulares e públicas, têm esse poder de quebrar essa separação cultural que existe. E começando pelas crianças, que as crianças elas têm esse olhar mais aberto, elas têm sede de aprender. Começa lá a incentivar, faz uma aula, oficina. Vamos produzir aqui um poema sobre a seca. Cordel, né? Cordel. As crianças adoram, né? Então, você vai trabalhando todo esse universo cultural com as crianças e das crianças já vai passando para os jovens. E isso vai abrindo mais leques, mais possibilidades para que a cultura nordestina seja presente e se torne conhecida em todas as regiões do Brasil. Porque o Brasil é muito lindo, o Brasil é muito vasto, é muito grande. A cultura do Norte, a cultura do Nordeste, a cultura do Sul e por aí vai. Você tem que apostar. E um grande incentivador e conseguiu mostrar a cara do Brasil também na década de 70, 80, foi Jacques do Pandeiro, o meu conterrâneo, só que o santo de casa não obra milagre, né? Ele teve que sair da minha terra, Lagoa Grande, fez sucesso em Campina Grande, fez sucesso no Rio de Janeiro e estourou com a sua versão sebastiana. Ela gritava A, E, I, O, U, I, Psilone, mostrou essa cultura nordestina através do alfabeto. Sim. Isso foi um estouro com a molecada naquela época. E até hoje ele é lembrado ao lado de Luiz Gonzaga. Por quê? Porque abriu através da educação. Eu acredito muito na educação. A educação transforma, né, Gabriel? Com certeza. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, a gente fala, São João é uma das festas populares mais conhecidas do país, certo? Mas será que as pessoas, não vou nem falar das crianças, tá? Será que as pessoas sabem o que existe por trás, as simbologias, cristãs ou não, que existem por trás da festa de São João? Esse homem aqui que está do meu lado, ele é um atlas da cultura nordestina. E ele sabe exatamente quais são, eu mesmo não sabia. Quando eu fui aprender com ele sobre as simbologias do São João, eu fiquei muito impressionado. E isso não saiu mais da minha cabeça, eu comento sobre isso sempre com ele. Porque as pessoas não sabem por que existe uma fogueira na festa de São João. As pessoas não sabem o porquê das bandeirinhas. As pessoas não sabem o porquê do chapéu de palha. Entendeu? E são aspectos extremamente importantes que muitas vezes não chegam às próprias crianças que estão participando daquela festa. Pra gente, Dedé, que agora acho eu vou ficar curiosa. Eu não justo. sei. Isso, Um o Gabriel está trazendo um ponto interessante. É por isso que eu gosto da TV. Essa TV, a Lesp, é maravilhosa, que ela abre a temática, todo mundo aprende, é audiência total. Vamos lá. A fogueira. A fogueira de São João é justamente para celebrar a colheita. Qual é a comida típica de São João? É o milho. E não é só o milho cozido, é o milho cozido, é o milho assado, é a cocada, é o doce, é o bolo, é a tapioca, é a canjica, tudo de milho, até o suco de milho. Então, em torno da colheita, que é digamos assim, o lençol do nordestino, onde ele pode se deitar tranquilo, é saber que no outro dia tem a colheita, a fartura da sua comida que ele plantou. Para agradecer a colheita, faz-se a fogueira. A fumaça da fogueira que sobe como prece a Deus. O balão também, por exemplo, o balão com todas as suas cores, que está no ar subindo, levando os pensamentos positivos e os pedidos que você quer. As fitinhas, que é a diversidade da sua fé. Eu acredito no São João, que é o santo da fartura. Eu acredito em São Pedro, que é o santo da chuva. Eu acredito em Santo Antônio, que é o santo do matrimônio, dos relacionamentos. E vai juntando religiosidade, culinária e fé. E o São João é isso, é essa cultura toda, entendeu? Que você vai aprender tudo com o elemento da fé, tudo a partir da fé e também da colheita. Por isso que é justamente no meio do milho, que é o mês da maior fartura de milho, é junho, para participar dessas alegrias juninas. E o chapéu nem se fala, né?
como eu disse no começo, a proteção de Deus sobre nossas cabeças. É Ele que nos dá força, que nos encoraja quando a gente está triste e que nos dá a proteção com aquele calor do sol, protegendo as nossas vidas. Muito interessante, muito bacana. Eu não sabia, pessoal de casa também acredito que ficou conhecendo um pouquinho mais dessa cultura. Importante lembrar que apesar de muito lindo, não pode soltar balão no nosso país, né? É crime porque é um risco ambiental. A gente fica com os balõezinhos lá da decoração, né? Só segurando na mão. Virou um ponto cultural. Isso, uma referência ali. Virou uma referência, uma imagem. Não da forma literal, né? A gente sabe da importância de hoje não se soltar balões, porque eles não só afetam o meio ambiente, mas também muitas vezes a casa de pessoas. Sim, né? mas muito interessante, uma história muito rica, né, Gabriel, Dedé? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, né, no Parlamento Paulista, participando do Alesp Cidadania. Gostaria de convidar vocês para as suas considerações finais. Gabriel. Gostaria de agradecer muito pelo espaço e gostaria de dizer que o CTN está de braços abertos para que as pessoas possam conhecê-lo, para que as pessoas possam não só comer, mas também rezar, mas também ouvir uma boa música, dançar um bom forró. A graninha tá curta, não tem problema, a entrada é gratuita e você vai lá dançar o seu forró e matar um pouquinho a saudade do seu Nordeste. Mas não deixem de ir, porque o CTN é realmente um espaço maravilhoso. Sábados a partir das 11 horas da manhã e domingo também. Sábado vai até 3 horas da manhã, domingo vai até as 10 da noite. Na semana não tem música ao vivo, mas tem alguns restaurantes abertos onde você também vai poder comer o seu baiãozinho de 2, caso você prefira um ambiente um pouco mais tranquilo. Agora, se você gosta de música, se você quer ver o CTN como ele realmente funciona, a visita tem que ser aos fins de semana, mas eu posso ter certeza que quem for não vai se arrepender. Por fim, gostaria de agradecer à TV Alesp por ter aberto essa pauta tão importante que é a cultura, em especial nordestina hoje, falando sobre, e principalmente sobre a luta contra o fim desse preconceito que é tão absurdo e que afeta tantas pessoas no nosso estado. Obrigado. Obrigada, Dedé. Eu me sinto assim muito honrado, né, em poder mostrar um pouco da nossa cultura para esse Brasil através dessa TV que é linda, que é tão querida e também tão acreditada por todos, né, com a sua audiência e os seus conteúdos. E eu quero dizer assim, que o nordestino é esse povo alegre, criativo, de fibra, é animado, não tem tempo ruim. Até na chuva a gente dança. E dança um forró bem gostoso. Então eu quero agradecer, dizer a você, a todos que nos escutam, nos assistem, né, que procure conhecer mais a nossa cultura, que vale a pena, você vai se enriquecer, né? E chama a gente para a gente fazer o forró, para animar a sua vida, a sua comunidade, o seu bairro. Eu estou doido para cantar um forró por aqui, porque eu quero mostrar um pouco dessa arte através da música. E muito obrigado. E vamos sim quebrar esse preconceito, porque quando a gente não conhece uma cultura, a gente corre o risco de pecar pelo preconceito. E quando a gente conhece, a gente abraça, a gente, em vez de fazer muros, a gente cria pontes, cria laços para o bem comum. Muito obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, fique ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai terminar com um pouquinho de música nordestina. Foi aí que eu fui embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Pam, pararam, pararam. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, eita, mulher macho, sim senhor. Eita, eita, mulher macho, sim senhor. Viva o Nordeste, viva o Brasil. Viva!